Você está em seu quarto, ajustando o despertador para mais um dia comum, quando algo extraordinário acontece sem que perceba. O relógio digital na sua mesa de cabeceira marca 23:59:58, depois 23:59:59, e então para. Não exatamente para. Os números continuam mudando, mas de forma quase imperceptível, como se o próprio tempo tivesse começado a se arrastar como mel em uma manhã fria de inverno. Você pisca os olhos, confuso. Talvez seja apenas cansaço. Mas quando olha para o relógio do celular, nota a mesma estranheza. Os segundos parecem durar mais que segundos. É como se cada tic-tac estivesse sendo esticado, alongado por uma força invisível que você ainda não compreende. O que você não sabe é que a trilhões de quilômetros de distância, algo extraordinário está acontecendo no tecido mesmo do espaço-tempo. Uma massa colossal, equivalente a cerca de 30 sóis como o nosso, está colapsando sobre si mesma em um processo que os físicos chamam de colapso gravitacional. Em questão de milissegundos, essa massa está sendo comprimida em um ponto infinitesimalmente pequeno, criando uma distorção no espaço-tempo tão intensa que seus efeitos começam a se espalhar pelo cosmos como ondas em um lago. Você caminha até a janela, observando as estrelas no céu noturno. Elas parecem brilhar com uma intensidade ligeiramente diferente, como se algo sutil tivesse mudado na própria natureza da luz que viaja pelo espaço. Na verdade, os fótons, as partículas de luz, que saíram dessas estrelas há anos, estão sendo afetados por uma curvatura crescente no espaço-tempo. Uma curvatura que se origina de algo que desafia nossa compreensão cotidiana da realidade. A temperatura do ar em seu quarto parece mais densa, mais pesada. Você respira mais profundamente, sem entender por quê. O que está acontecendo é que a própria estrutura do espaço ao seu redor está sendo sutilmente alterada. As dimensões, comprimento, largura, altura, que sempre pareceram fixas e imutáveis, estão sendo gradualmente distorcidas por um fenômeno que Einstein previu em suas equações, mas que nem mesmo ele acreditava que pudesse existir na natureza. Uma singularidade. O espelho do seu banheiro reflete seu rosto de forma estranha. Não é nada óbvio. Talvez apenas uma sensação, como se sua própria imagem estivesse sendo observada através de uma lente muito sutil que distorce a geometria do espaço. Seus olhos parecem ligeiramente mais distantes um do outro. Ou talvez seja apenas impressão. Na verdade, o que você está experimentando são os primeiros efeitos de uma distorção no tecido do espaço-tempo, uma curvatura que está se intensificando exponencialmente. Quando você volta para a cama, o colchão parece diferente sob seu peso. Não mais macio nem mais duro, simplesmente diferente, como se a própria natureza da pressão que você exerce sobre ele tivesse mudado. É porque mudou. A força gravitacional que mantém você pressionado contra a superfície da Terra está sendo modificada por algo muito mais poderoso, a influência de um ponto no espaço onde a densidade da matéria se tornou matematicamente infinita. Você fecha os olhos e sente uma estranha sensação de vertigem, não física, mas quase existencial. É como se a realidade sólida ao seu redor, as paredes, o teto, o chão, tivesse se tornado menos definitiva, menos absoluta. E, de fato, é exatamente isso que está acontecendo. O que você sempre considerou como as bases inabaláveis da realidade, o espaço e o tempo, estão sendo fundamentalmente alterados pela presença de algo que não pode ser visto, tocado ou medido diretamente, mas apenas percebido através de seus efeitos devastadores na própria estrutura do cosmos. Ao acordar na manhã seguinte, você nota algo peculiar com o café que está preparando. As gotas que pingam da cafeteira parecem cair de forma ligeiramente diferente. Não mais rápido nem mais devagar, mas seguindo trajetórias sutilmente curvadas, como se o próprio espaço através do qual elas caem tivesse adquirido uma geometria não euclidiana. Você balança a cabeça, pensando que deve ser imaginação, mas a sensação persiste. O açúcar que você adiciona à xícara se dissolve de maneira estranha. Os cristais brancos parecem se desintegrar, seguindo padrões espirais quase imperceptíveis.
como se as próprias moléculas de sacarose estivessem sendo influenciadas por forças que vão além das simples leis da difusão molecular que você aprendeu na escola. Na verdade, o que está acontecendo é que a estrutura do espaço-tempo ao redor dessas moléculas está sendo distorcida por efeitos de maré gravitacional extremamente sutis, mas crescentes. Você pega uma folha de papel da mesa e a dobra distraidamente. O vinco que se forma não é uma linha reta como sempre foi, há uma curvatura quase imperceptível, como se o próprio papel estivesse sendo forçado a assumir uma geometria que segue a curvatura do espaço circundante. Isso acontece porque a força gravitacional que sempre puxou objetos para baixo em linha reta agora está sendo influenciada por gradientes de campo gravitacional muito mais complexos. Quando você olha pela janela da cozinha, as gotas de orvalho nas folhas das plantas parecem ter se formado em padrões ligeiramente diferentes do usual. Em vez dos círculos quase perfeitos de sempre, elas assumiram formas sutilmente elípticas, alongadas em uma direção específica. Isso ocorre porque as forças de tensão superficial que normalmente criam gotas esféricas estão sendo modificadas por um campo gravitacional não uniforme que se intensifica gradualmente. A luz do sol que entra pela janela também carrega sinais dessas mudanças profundas. Os fótons que viajaram milhões de quilômetros desde a superfície solar até sua cozinha trazem consigo informações sobre as distorções no espaço-tempo que encontraram pelo caminho. Você não pode vê-las diretamente, mas se tivesse um espectrômetro sensível o suficiente, notaria pequenos desvios nas frequências da luz, um fenômeno conhecido como redshift gravitacional. O relógio de parede da cozinha continua sua estranha dança temporal. Os ponteiros se movem de forma irregular, não porque o mecanismo esteja quebrado, mas porque o próprio tempo está fluindo de maneira não uniforme ao redor de você. Em algumas regiões do espaço próximo, um segundo dura um pouco mais, em outras um pouco menos. É como se o tempo tivesse se tornado viscoso, com diferentes densidades em diferentes pontos. Você derrama um pouco de água na pia e observa como ela escorre pelo ralo. O redemoinho que se forma tem uma estrutura mais complexa que o usual. Espirais dentro de espirais, padrões fractais que parecem ecoar a geometria distorcida do espaço ao redor. As moléculas de H2O estão sendo organizadas por forças gravitacionais que não são mais uniformes nem previsíveis, criando estruturas que lembram em escala microscópica os padrões complexos encontrados nos discos de acreção ao redor de buracos negros. O vapor que sobe da sua xícara de café quente também conta uma história. Em vez de subir em colunas relativamente retas devido à convecção térmica, ele forma padrões helicoidais sutis, como se as próprias moléculas de água no estado gasoso estivessem sendo guiadas por linhas de força gravitacional curvas. O ar ao redor está sendo estruturado de uma forma que desafia a física newtoniana clássica, exigindo a relatividade geral de Einstein para ser compreendida. Caminhando pela sua casa, você começa a perceber que as distâncias parecem inconsistentes. O corredor que liga a cozinha à sala, que você sempre soube ter exatamente 12 passos, agora às vezes parece ter 11, outras vezes 13. Não é que suas pernas tenham mudado de tamanho, é que o próprio espaço está se tornando não euclidiano, onde linhas paralelas podem convergir e a soma dos ângulos de um triângulo não é mais necessariamente 180 graus. Você pega uma régua e tenta medir a largura da mesa da sala. O resultado é desconcertante. Dependendo de como você orienta a régua, obtém medidas ligeiramente diferentes. A diferença é sutil, alguns milímetros apenas, mas consistente. O que está acontecendo é que o espaço tridimensional ao seu redor está sendo curvado de forma similar a como uma folha de papel pode ser encurvada, exceto que a curvatura está ocorrendo em dimensões que nossa percepção cotidiana não consegue detectar diretamente. As sombras projetadas pelos objetos em sua casa começaram a apresentar características inusitadas. A sombra da cadeira na parede não é mais uma projeção geométrica simples. Há distorções sutis,
como se a luz estivesse seguindo caminhos ligeiramente curvos através do espaço. Os fótons, que sempre seguiram o caminho mais direto entre dois pontos, agora estão sendo forçados a navegar através de um espaço-tempo curvo, onde o caminho mais direto não é mais uma linha reta, mas sim uma geodésica, a trajetória mais curta possível em um espaço curvo. Você decide fazer um experimento simples. Pega 2 bolinhas de gude e as rola simultaneamente pela mesa em trajetórias paralelas. Em condições normais, elas deveriam permanecer paralelas indefinidamente. Mas agora, você observa que elas convergem lentamente, uma em direção à outra, como se fossem atraídas por uma força invisível. Na verdade, estão seguindo geodésicas em um espaço-tempo curvado, onde trajetórias inicialmente paralelas tendem a convergir ou divergir, dependendo da natureza da curvatura. O espelho da sala reflete sua imagem de forma cada vez mais estranha. Seu rosto parece ligeiramente alongado em uma direção e comprimido em outra, como se você estivesse olhando através de um espelho de parque de diversões, mas muito mais sutil. O que você está vendo são os efeitos da lente gravitacional, o mesmo fenômeno que permite aos astrônomos observar galáxias distantes, ampliadas pela curvatura do espaço-tempo, causada por objetos massivos intermediários. Quando você caminha pela casa, seus passos soam diferentes. O eco que sempre existiu entre as paredes parece ter uma qualidade acústica alterada, como se as ondas sonoras estivessem sendo influenciadas por propriedades do espaço que mudaram fundamentalmente. As ondas de pressão no ar estão viajando através de um meio onde a própria geometria do espaço foi modificada, criando padrões de interferência e reflexão que seguem regras mais complexas que a acústica clássica. O ar em sua casa também começou a apresentar variações sutis de densidade. Em alguns cantos, você sente que respira com mais facilidade. Em outros, o ar parece ligeiramente mais denso. Isso ocorre porque as moléculas de nitrogênio e oxigênio estão sendo redistribuídas por gradientes gravitacionais não uniformes, criando variações de pressão atmosférica em escala local que nunca existiram antes em um ambiente doméstico. Ao sair de casa pela manhã, você nota que algo mudou no bairro. As árvores da rua parecem inclinadas, não visivelmente, mas há uma sensação sutil de que seus troncos não estão mais perfeitamente perpendiculares ao solo. Na verdade, elas estão respondendo a mudanças na direção local da força gravitacional, que não aponta mais diretamente para o centro da Terra, mas foi ligeiramente desviada pela influência de uma fonte gravitacional muito mais poderosa e distante. O poste de luz da esquina também carrega sinais dessas mudanças profundas. A luz que ele emite à noite parece ter uma qualidade diferente, não mais brilhante nem mais fraca, mas com um espectro ligeiramente alterado. Os fótons estão sendo afetados pelo que os físicos chamam de redshift gravitacional, a mudança na frequência da luz quando ela viaja através de campos gravitacionais intensos. As lâmpadas estão emitindo a mesma luz de sempre, mas essa luz está sendo modificada durante seu caminho até seus olhos. Você caminha pela calçada e nota que a água da chuva da noite anterior não escorreu pelos ralos de forma usual. Pequenas poças permanecem em locais onde normalmente a água deveria ter escoado, e outras áreas que deveriam reter água estão completamente secas. O que aconteceu é que a topologia efetiva do espaço mudou. O que era embaixo e em cima em termos gravitacionais foi sutilmente alterado, criando novos gradientes de potencial gravitacional que direcionam o fluxo de líquidos de maneiras inesperadas. Os pássaros voam de forma estranha no céu. Em vez das formações em V familiares, você observa padrões mais complexos, quase fractais, como se as aves estivessem intuitivamente ajustando suas rotas de voo para navegar através de um espaço onde as correntes de ar foram reorganizadas por influências gravitacionais não uniformes. Seus sistemas de navegação biológicos estão detectando mudanças no campo magnético terrestre causadas pela interação com campos gravitacionais extremos. O cachorro do vizinho late de forma diferente. Não é apenas uma mudança de tom ou intensidade,
mas algo na propagação do som que parece alterado. As ondas sonoras estão viajando através de um ar cuja densidade varia de forma não uniforme devido aos gradientes de maré gravitacional, criando efeitos acústicos que distorcem sutilmente a forma como o latido chega aos seus ouvidos. Você para em uma loja de conveniência para comprar jornal. A balança digital que pesa os produtos apresenta leituras inconsistentes. O mesmo pacote de biscoitos que sempre pesou 200 gramas, agora registra 199,8 gramas em alguns momentos e 200,3 gramas em outros. A massa dos objetos permanece constante, mas o peso, a força gravitacional exercida sobre essa massa, está flutuando devido às variações no campo gravitacional local. O semáforo da esquina também foi afetado. Os sensores que detectam a presença de carros parecem estar recalibrando constantemente, mudando de vermelho para verde em intervalos irregulares. Os campos eletromagnéticos que esses sensores utilizam estão sendo influenciados pelas distorções no espaço-tempo, que afetam a propagação de todas as ondas eletromagnéticas, desde as ondas de rádio até a luz visível. À medida que você se desloca pelo centro da cidade, os efeitos se tornam mais evidentes e abrangentes. Os arranha-céus, essas maravilhas da engenharia humana que sempre pareceram inabaláveis, começam a apresentar micromovimentos imperceptíveis ao olho nu, mas detectáveis por instrumentos sensíveis. As fundações de concreto e aço estão respondendo a variações no campo gravitacional que criam forças de maré. As mesmas forças que fazem os oceanos subirem e descerem, mas aplicadas agora a estruturas sólidas. O sistema de transporte público da cidade enfrenta desafios inéditos. Os trens do metrô, que sempre percorreram seus trilhos com precisão cronométrica, começam a apresentar pequenos atrasos inexplicáveis. Não é falha mecânica. Os motores funcionam perfeitamente. O problema é que a distância entre as estações está literalmente mudando à medida que o espaço se contrai e expande sutilmente devido às ondas gravitacionais que atravessam a região. 1 quilômetro já não é sempre 1 quilômetro quando o próprio espaço se torna fluido. Os elevadores dos edifícios comerciais requerem recalibrações constantes. Os sistemas de contrapeso, calculados com precisão para equilibrar perfeitamente as cargas, agora apresentam desequilíbrios mínimos, mas consistentes. A aceleração gravitacional local, aqueles 9,8 metros por segundo ao quadrado que aprendemos na escola, varia ligeiramente de um andar para outro, criando diferenças na força necessária para elevar cargas entre os pisos. Você observa as pessoas caminhando pelas ruas e nota que seus padrões de movimento mudaram sutilmente. Não é consciente. Ninguém percebe que está caminhando de forma diferente. Mas há uma tendência sutil para que as pessoas se desloquem, seguindo certas direções preferenciais, como se houvesse corredores invisíveis no espaço urbano. Estão respondendo inconscientemente às mudanças na geometria do espaço, seguindo as geodésicas mais naturais, através de um ambiente onde, em frente, não é mais uma direção tão simples quanto costumava ser. Os semáforos de toda a cidade desenvolveram sincronizações espontâneas inusitadas. Sistemas que foram programados independentemente começam a piscar em padrões coordenados, não por falha de software, mas porque os sinais eletromagnéticos que coordenam seu funcionamento estão sendo modulados pela curvatura do espaço-tempo. As ondas de rádio que carregam os comandos de sincronização seguem caminhos ligeiramente curvos, chegando aos diferentes semáforos com atrasos variáveis que criam padrões emergentes de coordenação. Os reservatórios de água da cidade apresentam níveis flutuantes inexplicáveis. A água, sempre obediente à força da gravidade, agora se redistribui seguindo gradientes gravitacionais modificados. Algumas áreas experimentam pressão de água ligeiramente maior, enquanto outras sofrem quedas sutis na pressão. Os engenheiros hidráulicos consultam seus manuais, mas não encontram explicação para fluxos que obedecem a leis gravitacionais mais complexas que as newtonianas. O sistema elétrico da cidade também mostra sinais da transformação em curso.
As linhas de transmissão, esticadas entre torres de alta tensão, começam a vibrar com frequências que não correspondem ao vento nem a oscilações mecânicas conhecidas. Os campos elétricos e magnéticos estão sendo influenciados pelas mudanças na geometria do espaço-tempo, criando efeitos eletrodinâmicos que requerem as equações de Maxwell generalizadas para espaços curvos para serem compreendidos. O céu sobre a cidade assume características que meteorologistas nunca documentaram em seus manuais. As nuvens, essas massas de vapor de água que sempre seguiram padrões previsíveis de formação e movimento, agora criam estruturas fractais complexas que lembram as simulações computacionais de fluidos em espaços curvos. Os sistemas de pressão atmosférica estão sendo reorganizados por forças gravitacionais que operam em escalas muito além da meteorologia tradicional. Você observa o comportamento da chuva durante uma tempestade vespertina. As gotas não caem mais em trajetórias perfeitamente verticais. Há uma curvatura sutil em sua queda, como se o próprio espaço através do qual elas viajam tivesse adquirido uma topologia não trivial. Cada gota de água segue uma geodésica através de um campo gravitacional que não é mais uniforme, criando padrões de precipitação que desafiam os modelos meteorológicos clássicos. Os ventos também carregam sinais dessas mudanças profundas na estrutura do espaço-tempo. As correntes de ar, normalmente governadas por diferenças de temperatura e pressão, agora são influenciadas por gradientes gravitacionais que criam vórtices atmosféricos em escalas nunca observadas. Você sente essas mudanças como brisas que parecem vir de direções impossíveis, ou como ar que parece ter densidades variáveis, mesmo à mesma altitude e temperatura. A luz solar que atravessa a atmosfera está sendo afetada de maneiras que alteram sutilmente a qualidade da iluminação diurna. Os fótons, ao viajarem através de um meio onde o índice de refração varia devido às flutuações na densidade do ar causadas por efeitos de maré gravitacional, criam fenômenos ópticos inéditos. Você percebe isso como uma qualidade ligeiramente diferente na luz, não mais quente nem mais fria, mas com uma característica espectral que seus olhos detectam como uma sutil mudança na cor do dia. Os pássaros migratórios, com seus sistemas de navegação biológicos refinados por milhões de anos de evolução, apresentam comportamentos desorientados. Suas bússolas magnéticas internas estão sendo perturbadas pelas mudanças no campo magnético terrestre, causadas pela interação com campos gravitacionais extremos. Você vê bandos voando em círculos, aparentemente perdidos, seus instintos ancestrais confrontados com sinais ambientais que não conseguem interpretar. A pressão atmosférica, medida por barômetros em toda a cidade, mostra variações que não correspondem a nenhum sistema meteorológico conhecido. As flutuações seguem padrões que refletem a geometria complexa do espaço-tempo distorcido, criando sistemas de alta e baixa pressão que se formam e dissipam seguindo dinâmicas governadas pela relatividade geral em vez da termodinâmica clássica. O vapor de água na atmosfera também apresenta comportamentos anômalos. A formação de nuvens segue processos de nucleação que foram modificados pelas mudanças nas forças intermoleculares causadas pela curvatura do espaço. Você observa nuvens que se formam em altitudes inusitadas e com densidades que desafiam os modelos tradicionais de condensação atmosférica. Os fenômenos elétricos na atmosfera assumem características extraordinárias. Os raios durante as tempestades não seguem mais os caminhos de menor resistência elétrica previsíveis. Em um espaço-tempo curvo, o conceito de menor resistência adquire significados mais complexos e as descargas elétricas seguem trajetórias que parecem impossíveis pela física clássica, mas são naturais quando consideramos a geometria modificada do espaço através do qual a eletricidade se propaga. Seu próprio corpo começou a registrar as mudanças de maneiras que inicialmente você atribui ao estresse ou à imaginação. Há uma sensação sutil de vertigem que não se relaciona com movimento ou equilíbrio. É como se seu sistema vestibular, responsável pela percepção de orientação espacial,
estivesse recebendo sinais conflitantes sobre o que constitui vertical em um espaço onde a gravidade não aponta mais uniformemente para baixo. Você nota que sua percepção de tempo mudou de forma quase imperceptível. Não é que você se sinta apressado ou vagaroso, mas há uma qualidade diferente na forma como os momentos se sucedem. Isso acontece porque os processos biológicos em seu corpo, o batimento cardíaco, as ondas cerebrais, os ciclos metabólicos, estão sendo sutilmente influenciados por variações no fluxo do tempo causadas pelos gradientes gravitacionais. Em algumas regiões do seu corpo, o tempo flui ligeiramente mais devagar, em outras, ligeiramente mais rápido. Seu sono assume padrões diferentes. Os ciclos REM, controlados por oscilações bioquímicas precisamente sincronizadas, apresentam durações ligeiramente alteradas. O relógio biológico interno, que evoluiu para sincronizar com os ciclos terrestres, agora deve se adaptar a um ambiente onde o próprio tempo tem textura variável. Você acorda às vezes sentindo-se como se tivesse dormido por dias, outras vezes como se apenas tivesse cochilado, independentemente das horas efetivamente passadas. As plantas em sua casa demonstram comportamentos fototropísticos inusitados. Em vez de se curvarem uniformemente em direção à luz, elas assumem formas mais complexas, como se estivessem respondendo a gradientes luminosos modificados pela curvatura do espaço-tempo. A luz solar, que sempre viajou em linha reta, agora segue caminhos ligeiramente curvos, criando padrões de iluminação que as plantas interpretam através de seus sistemas sensoriais evolutivamente antigos. Você observa os animais de estimação do bairro e nota mudanças sutis em seus comportamentos. Os gatos parecem hesitar antes de saltar, como se estivessem recalibrando constantemente seus cálculos instintivos sobre trajetórias balísticas em um ambiente onde a gravidade não é mais perfeitamente uniforme. Os cães farejam o ar de forma diferente, seus sistemas olfativos detectando mudanças na circulação de moléculas odoríferas através de um meio atmosférico cuja densidade varia de maneira não trivial. Seu próprio apetite e digestão apresentam pequenas irregularidades. O processo de digestão, que depende de gradientes de pressão e movimentos peristálticos precisamente coordenados, está sendo influenciado por variações locais no campo gravitacional que afetam a forma como os fluidos se movem através de seu sistema gastrointestinal. Você se sente saciado mais rapidamente algumas vezes. Outras vezes, parece precisar de mais comida, sem mudanças correspondentes em sua atividade física. Seus cabelos e unhas crescem em ritmos ligeiramente alterados. Os processos de divisão celular, que dependem de gradientes químicos e pressões osmóticas precisamente controlados, estão sendo modulados por efeitos gravitacionais que influenciam o transporte de nutrientes e a eliminação de resíduos metabólicos a nível celular. As diferenças são mínimas, frações de milímetro, mas mensuráveis para quem presta atenção cuidadosa. Até mesmo suas emoções parecem ter uma qualidade diferente. Não que você se sinta mais feliz ou mais triste, mas há uma textura emocional sutil que é difícil de descrever. Isso pode estar relacionado às mudanças na atividade elétrica cerebral causadas pelas flutuações no campo eletromagnético local, que por sua vez são influenciadas pelas distorções no espaço-tempo. Seus neurônios operam através de sinais elétricos que viajam através de um meio onde as propriedades eletromagnéticas foram sutilmente alteradas. A escala dos fenômenos que você está experienciando se expande quando você compreende que não são eventos isolados, mas manifestações locais de disturbações que se propagam através do tecido do espaço-tempo, como ondas em um oceano cósmico. As ondas gravitacionais previstas por Einstein há mais de um século e detectadas pela primeira vez apenas recentemente por observatórios como o LIGO, agora atravessam seu ambiente cotidiano com intensidade sem precedentes. Você decide visitar um observatório astronômico próximo à cidade, onde os cientistas estão registrando dados extraordinários. Os interferômetros laser, que normalmente detectam distorções do espaço-tempo da ordem de milésimos do diâmetro de um próton,
agora registram oscilações milhares de vezes maiores. O próprio espaço está vibrando como uma membrana gigantesca, e essas vibrações carregam informações sobre eventos cósmicos de uma magnitude quase inconcebível. Os radiotelescópios da instalação captam sinais que não se originam de fontes astronômicas convencionais. São ecos eletromagnéticos das próprias distorções do espaço-tempo, similar à forma como ondas sonoras podem ser detectadas através de mudanças na densidade do ar. O espaço está soando com frequências que correspondem às vibrações de uma singularidade, se formando a distâncias cosmológicas, criando uma sinfonia gravitacional audível apenas através dos instrumentos mais sensíveis da humanidade. Você conversa com os astrofísicos presentes que explicam que o que você está experienciando são os efeitos de um colapso gravitacional ocorrendo em uma escala de tempo relativística. Bilhões de toneladas de matéria estão sendo comprimidas em um volume menor que um átomo, criando condições onde a própria estrutura do espaço e do tempo se torna instável. As ondas que resultam desse processo viajam à velocidade da luz, distorcendo a geometria do cosmos por onde passam. Os dados dos satélites GPS mostram anomalias que requerem correções constantes. O sistema, que depende de sincronização temporal extremamente precisa entre satélites em órbita e receptores terrestres, está sendo afetado pelas variações no fluxo do tempo causadas pelas ondas gravitacionais. Os relógios atômicos nos satélites, os mais precisos já construídos pela humanidade, registram discrepâncias que só podem ser explicadas pela dilatação temporal relativística em escala local. Os oceanos terrestres também respondem a essas influências cósmicas. As marés, sempre governadas pela atração gravitacional da Lua e do Sol, agora incluem componentes adicionais causadas pelos gradientes de maré de uma fonte gravitacional muito mais poderosa. Você observa relatórios de marés anômalas em várias partes do mundo. Não tsunamis, mas padrões de elevação e recuo das águas que seguem periodicidades que não correspondem aos ciclos lunares ou solares conhecidos. A própria Terra, esse planeta sólido que sempre pareceu imutável, está sendo deformada pelas forças de maré gravitacional. A crosta terrestre sobe e desce em ciclos de centímetros, como se o planeta inteiro fosse uma versão gigantesca da superfície oceânica. Sismógrafos em todo o mundo registram vibrações contínuas de baixa frequência que não se originam de atividade tectônica, mas da resposta elástica da Terra às ondas gravitacionais que atravessam o sistema solar. Os campos magnéticos planetários também mostram perturbações. A magnetosfera terrestre, nossa proteção contra a radiação cósmica, oscila de forma sincronizada com as ondas gravitacionais, criando auroras em latitudes incomuns e interferências em sistemas de comunicação global. O campo magnético, gerado pela dinâmica do núcleo metálico líquido da Terra, está sendo modulado pelas distorções do espaço-tempo, criando padrões de variação que se propagam através do planeta como ondas sísmicas magnéticas. Você decide aprofundar sua compreensão visitando um laboratório de física teórica, onde os pesquisadores trabalham com modelos matemáticos que descrevem o que está acontecendo. Eles mostram equações nas quais termos que sempre foram desprezíveis por sua pequenez agora dominam completamente o comportamento do sistema. São as equações de campo de Einstein, onde o tensor de curvatura do espaço-tempo se relaciona com o tensor energia-momento de uma forma que produz soluções matemáticas extraordinárias. A singularidade que está causando todos esses efeitos representa um ponto onde a densidade de energia se torna infinita e a curvatura do espaço-tempo diverge. É um conceito que desafia nossa intuição física fundamental, um lugar onde as leis da física, como as conhecemos, simplesmente deixam de funcionar. Não é que não tenhamos instrumentos sensíveis o suficiente para medir o que acontece lá, é que a própria estrutura matemática da realidade se torna indefinida. Os físicos explicam que você está experimentando os efeitos do que eles chamam de horizonte de eventos em formação, uma região do espaço-tempo da qual, uma vez cruzada, nem mesmo a luz pode escapar,
Mas antes que esse horizonte se forme completamente, ele projeta seus efeitos para o exterior, criando distorções que se propagam através do cosmos à velocidade da luz, alterando a geometria do espaço por onde passam. Você aprende sobre o paradoxo da complementaridade em buracos negros. Para um observador externo, a matéria que forma a singularidade parece congelar no horizonte de eventos, sua luz se tornando progressivamente mais vermelha até desaparecer completamente. Mas do ponto de vista de alguém caindo em direção à singularidade, o tempo continua fluindo normalmente até que as forças de maré se tornam tão intensas que separam os átomos, depois os núcleos, depois os próprios quarks. Os modelos computacionais no laboratório simulam o processo de formação da singularidade com detalhes impressionantes. Você observa como uma massa solar colapsa sobre si mesma em questão de milissegundos, comprimindo-se através de densidades nucleares até densidades que excedem qualquer coisa que possa existir em laboratório. A energia liberada nesse processo é equivalente à conversão de várias massas solares em energia pura, seguindo a famosa equação EMC2. Os pesquisadores mostram como as ondas gravitacionais que você está experienciando carregam uma assinatura específica, um chirp gravitacional, que corresponde às últimas órbitas de dois objetos massivos, espiralando um em direção ao outro, antes de se fundirem em uma única singularidade. É como uma impressão digital cósmica que permite identificar não apenas a massa dos objetos envolvidos, mas também sua distância, orientação e velocidade de rotação. Você descobre que a energia contida nas ondas gravitacionais que atravessam a Terra excede a produção energética total da civilização humana por fatores astronômicos. Durante os picos de intensidade máxima, mais energia passa através do seu corpo a cada segundo do que toda a humanidade consome em um ano. Essa energia não interage significativamente com a matéria ordinária. Por isso você não é vaporizado, mas distorce sutilmente a estrutura do espaço-tempo ao seu redor. As equações também revelam que o tempo próximo à singularidade se comporta de forma dramática. Para um observador distante, o tempo de um objeto próximo ao horizonte de eventos parece desacelerar até parar completamente. Mas essa é apenas uma perspectiva. O tempo é relativo, e sua medida depende fundamentalmente da posição do observador no campo gravitacional. Não existe um tempo universal absoluto, há apenas uma rede complexa de tempos locais interconectados pela geometria do espaço-tempo. Os sistemas de comunicação global enfrentam desafios sem precedentes, à medida que as ondas eletromagnéticas que carregam informação através do planeta devem navegar por um espaço-tempo cuja geometria muda constantemente. Você observa técnicos trabalhando em torres de transmissão, recalibrando constantemente antenas para compensar as mudanças na propagação de sinais de rádio através de um meio onde as linhas retas se tornaram conceitos obsoletos. Seu telefone celular apresenta comportamentos inusitados. As chamadas, às vezes, apresentam ecos estranhos, não reflexões acústicas simples, mas distorções temporais, onde sua própria voz retorna com atrasos que variam de forma imprevisível. Isso acontece porque os sinais eletromagnéticos seguem geodésicas através do espaço-tempo curvo, e essas geodésicas podem ser mais longas ou mais curtas que os caminhos diretos da geometria euclidiana, dependendo da configuração local da curvatura. As transmissões de televisão desenvolvem características visuais peculiares. As imagens às vezes parecem ligeiramente distorcidas, como se vistas através de lentes gravitacionais fracas. Isso ocorre porque os fótons que carregam a informação visual estão sendo deflectidos pelas variações na curvatura do espaço, criando efeitos similares aos observados por astrônomos quando estudam galáxias distantes através de campos gravitacionais intensos. A internet global experimenta latências variáveis inexplicáveis. Dados que viajam através de cabos de fibra óptica submarina chegam aos seus destinos com atrasos que flutuam de forma sincronizada com as ondas gravitacionais.
Os fótons que carregam a informação digital seguem caminhos através de um espaço cuja métrica, a medida fundamental de distâncias, varia continuamente, fazendo com que a distância entre dois pontos na Terra oscile em escalas de tempo que correspondem à passagem das ondas gravitacionais. Os satélites de comunicação em órbita enfrentam desafios ainda mais complexos. Suas posições relativas, calculadas com precisão GPS, apresentam flutuações que requerem correções constantes. O espaço tridimensional no qual orbitam está sendo dinamicamente reconfigurado, criando situações onde dois satélites podem estar simultaneamente mais próximos e mais distantes um do outro, dependendo de como se mede a distância em um espaço-tempo não euclidiano. Você visita um centro de controle de missão espacial, onde engenheiros lutam para manter comunicação com sondas em missões distantes. Os sinais que demoram horas para viajar entre a Terra e as sondas no sistema solar exterior agora apresentam modulações adicionais impressas pela variação da geometria do espaço interplanetário. É como se o próprio espaço tivesse se tornado um meio dispersivo, onde diferentes frequências de luz viajam a velocidades ligeiramente diferentes. As estações de rádio AM e FM descobrem que suas áreas de cobertura mudaram de forma imprevisível. Regiões que sempre receberam sinais claros agora experimentam interferência, enquanto outras áreas tradicionalmente fora do alcance captam transmissões com clareza cristalina. As ondas de rádio estão sendo focalizadas e desfocalizadas por lentes gravitacionais naturais criadas pelas distorções no espaço-tempo, concentrando ou dispersando energia eletromagnética de formas que desafiam o planejamento tradicional de redes de comunicação. Os radioamadores relatam contatos impossíveis, comunicações com estações em antípodas terrestres, usando potências baixas que normalmente permitiriam apenas comunicação local. As ondas de rádio estão seguindo caminhos curvos através da ionosfera terrestre, que está sendo modulada pelas mudanças no campo gravitacional. É como se o planeta tivesse desenvolvido propriedades ópticas que permitem a propagação de sinais ao longo de trajetórias que contornam a curvatura terrestre de maneiras não convencionais. A escala dos efeitos se expande para abranger todo o sistema solar, transformando nossa vizinhança cósmica local em um laboratório natural de física extrema. As órbitas planetárias estáveis por bilhões de anos começam a apresentar perturbações mensuráveis que requerem revisões constantes dos modelos de mecânica celeste. Não são mudanças dramáticas que ameacem a estabilidade dos planetas, mas desvios sutis que se acumulam ao longo do tempo, criando efeitos observáveis para instrumentos de precisão. Marte, visível no céu noturno como um ponto vermelho familiar, agora apresenta variações de brilho que não correspondem a seus ciclos normais de rotação e translação. A luz solar refletida por sua superfície está sendo modulada pelas lentes gravitacionais que se formam e se dissipam no espaço interplanetário, criando padrões de amplificação e diminuição do brilho que seguem as periodicidades das ondas gravitacionais que atravessam o sistema solar. Os anéis de Saturno, essas estruturas delicadas compostas por bilhões de partículas de gelo e rocha, respondem às forças de maré gravitacional com uma sensibilidade esquisita. Imagens telescópicas mostram ondulações propagando-se através dos anéis como ondas em um lago cósmico, com padrões de densidade que refletem a passagem de distorções no espaço-tempo. As partículas individuais seguem órbitas ligeiramente alteradas, criando estruturas temporárias que aparecem e desaparecem em escalas de tempo humanas. A Lua, nossa companheira celestial constante, apresenta pequenas mas detectáveis variações em sua órbita. Os experimentos de alcance laser lunar, que medem a distância Terra-Lua com precisão de centímetros, registram flutuações que correspondem à deformação do espaço-tempo local. É como se a própria definição de distância entre a Terra e a Lua estivesse oscilando, expandindo e contraindo o espaço intermediário em resposta às ondas gravitacionais. O Sol, nossa estrela,
mostra sinais de resposta às influências gravitacionais externas através de variações sutis em sua atividade magnética. As manchas solares formam padrões que correlacionam com as ondas gravitacionais, sugerindo que os campos magnéticos estelares são sensíveis às distorções do espaço-tempo. A fusão nuclear no núcleo solar, normalmente um processo estável regido apenas pela pressão e temperatura locais, agora apresenta modulações mínimas que refletem as mudanças na métrica do espaço-tempo circundante. Os cometas, essas relíquias geladas dos confins do sistema solar, apresentam comportamentos orbitais anômalos quando se aproximam do Sol. Suas caudas, formadas pela sublimação do gelo sob a radiação solar, assumem formas que não correspondem simplesmente ao vento solar. As partículas expelidas seguem trajetórias influenciadas pela curvatura variável do espaço, criando estruturas cometárias que lembram as distorções observadas em galáxias distantes sob influência de lentes gravitacionais. As sondas espaciais em missões pelo sistema solar enviam dados que requerem reinterpretação constante. Suas trajetórias, calculadas com precisão para aproveitarem assistências gravitacionais planetárias, apresentam desvios que necessitam correções de curso frequentes. Não é falha de navegação, é que o próprio espaço através do qual viajam está sendo constantemente reconfigurado, alterando os cálculos de mecânica orbital em tempo real. Os asteroides do cinturão principal entre Marte e Júpiter respondem coletivamente às forças de maré, criando ondas de densidade que se propagam através da população de rochas espaciais. Observações mostram que grupos de asteroides se movem de forma coordenada, não devido a colisões ou influências gravitacionais planetárias, mas em resposta às distorções do espaço-tempo que afetam suas órbitas de forma sincronizada. Até mesmo as partículas do vento solar, prótons e elétrons ejetados da corona solar, seguem trajetórias modificadas ao atravessarem o espaço interplanetário. Essas partículas carregadas, normalmente seguindo linhas de campo magnético relativamente simples, agora navegam através de um espaço onde a geometria foi alterada, criando padrões de chegada à magnetosfera terrestre que desafiam os modelos tradicionais de física espacial. A perspectiva se expande novamente, revelando que os fenômenos que você experimenta são apenas manifestações locais de distúrbios que se propagam através de toda a galáxia Via Láctea. As ondas gravitacionais viajam à velocidade da luz, carregando energia e informação através dos 100.000 anos-luz de diâmetro da nossa galáxia, interagindo com estruturas cósmicas em escalas que desafiam a compreensão humana. Você estuda dados de observatórios espaciais que monitoram pulsares, estrelas de nêutrons em rotação que emitem feixes de radiação como faróis cósmicos. Esses objetos com massas maiores que o Sol comprimidas em esferas de apenas 20 quilômetros de diâmetro são os cronômetros mais precisos do universo. Agora, seus pulsos chegam à Terra com variações temporais que revelam as distorções do espaço-tempo interestelar causadas pela passagem das ondas gravitacionais. As nebulosas, vastas nuvens de gás e poeira onde nascem novas estrelas, apresentam estruturas que evoluem de forma sincronizada com as ondas que atravessam a galáxia. As forças de maré gravitacional comprimem e esticam essas nuvens, acelerando ou retardando os processos de formação estelar. Você observa imagens telescópicas que mostram filamentos de matéria organizados em padrões que ecoam a geometria das ondas gravitacionais, como se o tecido do espaço-tempo estivesse imprimindo sua estrutura na distribuição da matéria interestelar. Os braços espirais da Via Láctea, essas estruturas grandiosas que organizam as estrelas em padrões elegantes, respondem às ondas gravitacionais como uma membrana gigantesca em vibração. A densidade estelar varia sutilmente à medida que as ondas passam, criando regiões onde a formação de estrelas é temporariamente amplificada ou suprimida. É como se a própria arquitetura da galáxia estivesse sendo modulada pelas ondas que se originam de eventos catastróficos em seus confins. O buraco negro supermassivo no centro da galáxia, conhecido como Sagitários A, com uma massa equivalente a 4 milhões de sóis,
ressoa em harmonia com as ondas gravitacionais que o atravessam. Sua rotação apresenta variações mínimas, mas detectáveis, como um gigantesco giroscópio cósmico, respondendo às torções do espaço-tempo. O disco de acreção ao seu redor, matéria em espiral caindo em direção ao horizonte de eventos, desenvolve estruturas que refletem essas modulações gravitacionais. As estrelas variáveis cefeidas, usadas como velas padrão para medir distâncias cósmicas, apresentam períodos de pulsação ligeiramente alterados. Essas estrelas, cujo brilho varia de forma regular devido a ciclos de expansão e contração, agora pulsam com modulações adicionais impressas pelas ondas gravitacionais. É como se o cosmos inteiro estivesse participando de uma sinfonia gravitacional, com cada estrela contribuindo para uma harmonia que se estende por escalas galácticas. Os aglomerados globulares, grupos densamente compactados de centenas de milhares de estrelas antigas, apresentam mudanças sutis em suas configurações internas. As órbitas estelares dentro desses aglomerados são perturbadas pelas ondas gravitacionais, criando redistribuições de densidade que se propagam através desses sistemas como ondas sísmicas em escala estelar. Observações de longa duração mostram que a própria forma desses aglomerados está sendo moldada pela passagem das ondas. As galáxias satélites da Via Láctea, pequenas galáxias anãs em órbita ao redor da nossa, também respondem às influências gravitacionais. Suas órbitas apresentam perturbações que se correlacionam com a passagem das ondas gravitacionais, sugerindo que mesmo estruturas do tamanho de galáxias são sensíveis às distorções do espaço-tempo em escalas cosmológicas. A matéria escura, essa componente misteriosa que constitui a maior parte da massa galáctica, também participa da dança gravitacional. Embora não possamos observá-la diretamente, seus efeitos gravitacionais sobre a matéria visível revelam que ela também está sendo redistribuída pelas ondas gravitacionais. Simulações computacionais mostram estruturas filamentares de matéria escura oscilando como cordas cósmicas, criando variações na curvatura do espaço-tempo que se propagam através da galáxia. A escala final de compreensão abraça o universo observável inteiro, revelando que o evento que você está experienciando é parte de uma rede cósmica de fenômenos que conecta estruturas separadas por bilhões de anos-luz. As ondas gravitacionais não reconhecem fronteiras. Elas atravessam galáxias, aglomerados de galáxias e os vazios cósmicos entre elas, carregando informação sobre a natureza fundamental da realidade através de distâncias que desafiam a imaginação humana. Você estuda dados de observatórios que monitoram a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A luz mais antiga do universo, emitida quando o cosmos tinha apenas 380 mil anos de idade. Essa radiação, que permeia todo o espaço como um eco do Big Bang, agora apresenta padrões de polarização que correlacionam com as ondas gravitacionais contemporâneas. É como se o universo inteiro fosse um instrumento musical gigantesco, vibrando em ressonância com distúrbios gravitacionais que se propagam através de seu volume. As supernovas em galáxias distantes, explosões estelares tão brilhantes que podem ser vistas através de bilhões de anos-luz, apresentam curvas de luz, moduladas pela passagem das ondas gravitacionais através do espaço intergaláctico. A luz dessas explosões viaja por eras cósmicas antes de chegar aos nossos telescópios, e durante essa jornada, os fótons são sutilmente afetados pelas distorções do espaço-tempo que encontram pelo caminho. Os quasares, núcleos galácticos ativos alimentados por buracos negros supermassivos em galáxias distantes, apresentam variações de brilho que refletem não apenas seus processos internos, mas também os efeitos de lentes gravitacionais causados pelas ondas que atravessam o cosmos. É como se o universo tivesse se tornado um sistema óptico complexo, focalizando e desfocalizando a luz de objetos distantes de acordo com a geometria variável do espaço-tempo. A expansão cósmica em si, o crescimento do universo descoberto por Hubble, apresenta modulações locais, que correspondem à passagem das ondas gravitacionais.
Regiões do espaço expandem ligeiramente mais rápido ou mais devagar que a taxa média de Hubble, criando variações na velocidade de recessão de galáxias distantes que podem ser detectadas por espectrógrafos extremamente sensíveis. Os filamentos de matéria escura, que conectam galáxias através de distâncias cosmológicas, a teia cósmica, que forma a estrutura em grande escala do universo, vibram como cordas gigantescas em resposta às ondas gravitacionais. Essas estruturas, invisíveis exceto através de seus efeitos gravitacionais, criam variações na curvatura do espaço-tempo que se propagam através de vazios cósmicos, conectando eventos gravitacionais separados por bilhões de anos-luz. Você contempla a possibilidade de que o próprio Big Bang, o evento que deu origem ao espaço, tempo e matéria, pode ter sido um tipo de singularidade similar à que está causando os fenômenos que você observa. A diferença é de escala. Enquanto a singularidade atual envolve a massa de algumas estrelas, o Big Bang envolveu toda a energia-matéria que viria a formar o universo observável, comprimida em uma singularidade inicial de densidade e curvatura infinitas. As equações da relatividade geral sugerem que o universo pode conter outras singularidades além dos buracos negros, singularidades cosmológicas associadas com o Big Bang e possivelmente com eventos futuros como o Big Rip, se a energia escura continuar acelerando a expansão cósmica. Você está testemunhando um momento raro na história cósmica, onde uma nova singularidade se forma, alterando permanentemente a estrutura do espaço-tempo em uma região do universo. Os dados de múltiplos observatórios revelam que eventos similares estão ocorrendo em outras partes do cosmos, fusões de buracos negros, colisões de estrelas de nêutrons e talvez outros fenômenos ainda não compreendidos que produzem singularidades. O universo está permeado por uma rede complexa de ondas gravitacionais se cruzando, interferindo construtiva e destrutivamente, criando padrões de curvatura do espaço-tempo que evoluem em escalas de tempo cósmicas. Semanas se passaram desde que você primeiro notou as mudanças sutis em seu ambiente, e agora compreende que não está testemunhando um evento temporário, mas uma transformação permanente na estrutura do cosmos local. A singularidade formou-se completamente, estabilizou-se em sua configuração final, e os efeitos que inicialmente pareciam perturbações agora se revelam como características permanentes de um novo regime físico. Você aprendeu a navegar em um mundo onde o espaço e o tempo têm texturas variáveis. Seus movimentos tornaram-se mais fluidos, mais adaptativos, seguindo instintivamente as geodésicas naturais através de um espaço-tempo curvo. É como aprender uma nova forma de dança, onde os passos são determinados não apenas por sua vontade, mas pela geometria do palco sobre o qual você se move. A tecnologia humana começou a se adaptar às novas condições. Engenheiros desenvolveram sistemas de comunicação que utilizam a curvatura do espaço-tempo para direcionar sinais de forma mais eficiente. Os efeitos de lente gravitacional, que inicialmente causaram problemas, agora são explorados para amplificar sinais e criar redes de comunicação que funcionam melhor que as tecnologias antigas. É uma demonstração da capacidade humana de transformar desafios em oportunidades. Os científicos fizeram descobertas revolucionárias, estudando os efeitos da singularidade. Experimentos que eram impossíveis em condições normais agora podem ser realizados usando as condições extremas criadas pela curvatura local do espaço-tempo. Novas formas de energia podem ser extraídas dos gradientes gravitacionais, e a compreensão da física fundamental avançou décadas em questão de meses. Você observa as crianças brincando nos parques e nota como elas se adaptaram naturalmente às novas condições. Para elas, um mundo onde o espaço é curvo e o tempo flui de forma variável não é estranho. É simplesmente o mundo no qual cresceram. Elas desenvolveram jogos que exploram a geometria não euclidiana, brincadeiras que seriam impossíveis no espaço-tempo plano. É um lembrete de que a adaptabilidade é uma das características mais notáveis da espécie humana. A arte e a cultura também evoluíram. Músicos compõem sinfonias
que utilizam as modulações temporais naturais do ambiente, criando peças onde o próprio tempo se torna um instrumento. Artistas visuais exploram as distorções do espaço para criar obras que existem simultaneamente em múltiplas geometrias. A literatura desenvolve narrativas que refletem a nova compreensão da relatividade do tempo e da fluidez do espaço. Você reflete sobre como sua própria percepção da realidade se transformou. Conceitos que antes pareciam absolutos, distância, duração, simultaneidade, agora são compreendidos como relativos e contextuais. Essa mudança de perspectiva vai além da física. Ela influencia a filosofia, a psicologia e a forma como os humanos se relacionam uns com os outros e com o cosmos. A singularidade que causou todas essas mudanças permanece invisível e inacessível, escondida atrás de seu horizonte de eventos. Mas sua influência permeia tudo. Cada respiração que você toma, cada passo que dá, cada pensamento que forma, é um lembrete de que vivemos em um universo muito mais estranho e maravilhoso do que nossa experiência cotidiana sugere. Olhando para o céu noturno, você vê as mesmas estrelas de sempre, mas agora compreende que a luz que elas emitem viaja através de um espaço-tempo que foi fundamentalmente alterado. Cada fóton carrega em sua jornada as marcas das distorções que encontrou, tornando-se um mensageiro das condições extraordinárias através das quais passou. Você compreende que participou de um dos eventos mais raros e significativos na história do cosmos, a formação de uma singularidade e as transformações que ela trouxe. É um privilégio que poucas civilizações na história do universo tiveram a oportunidade de experienciar. Você viveu através de uma transição fundamental na estrutura da realidade local, testemunhando como o cosmos pode se reinventar de maneiras que desafiam nossa compreensão mais básica da natureza. E assim, você continua sua vida em um universo que é simultaneamente familiar e completamente novo, onde as leis da física são as mesmas, mas manifestam-se de formas que revelam toda a elegância e complexidade da teoria da relatividade geral de Einstein. Você aprendeu que a singularidade não é um conceito puramente teórico, mas uma realidade física que pode transformar mundos e expandir horizontes de forma inimaginável.